Olá, sejam bem-vindos a mais um Entendendo a Bíblia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, dá essa força aí, se inscreva, dê o seu like, faça algum comentário. Também temos o hábito de responder perguntas, tanto do texto como de qualquer outro contexto bíblico, né? Você pode fazê-lo e aí no início eu tenho o hábito de estar respondendo algumas perguntas que vierem. Enfim, eu costumo dizer para os alunos que quando não há perguntas, ou está todo mundo entendendo ou ninguém está entendendo nada, né? Eu espero que todos estejam entendendo, espero que as palavras estejam sendo de bastante edificação para a sua vida e sua família, tá bom? Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e estamos concluindo aqui o sermão ou discurso de Estevão, no capítulo 7 de Atos. Uma breve recapitulação, nós estamos ainda falando a respeito do discurso de Estevão, vimos a continuação sobre a vida de Moisés, que é o personagem ou a personagem que ele gastou mais tempo, né, ministrando. Ele mostra, na aula passada eu coloco isso, que ele mostra Moisés profetizando a vinda de Jesus. E assim como ele, Moisés, foi rejeitado pelo povo, os profetas também o foram, que vieram depois dele, e também o próprio Messias seria igualmente rejeitado. E é por isso que Estevão trabalha essa questão, para mostrar para o Sinédrio que assim como eles rejeitaram Jesus, agora estava rejeitando ele como também um profeta, um porta-voz da mensagem de Deus. Ele continua ainda dizendo que Moisés mostra o caminho da idolatria que o povo de Israel caminhou, e que foram curados no pós-exílio da Babilônia. Porém, então eles permaneciam idolatrando, na época agora de Estevão, idolatrando ainda o templo, a lei e a própria terra prometida, né? Colocam isso aí como sendo o máximo, né? Que fora do templo não tem como ter a companhia de Deus e a presença dele, ouvir a sua voz, e fora da terra prometida também não. Enfim, estão idolatrando isso aí. Assim, Estevão discorre desde a colonização da terra prometida até a monarquia, quando ele entra na personagem de Davi e o desejo que Davi tinha de construir o templo. Ele narra toda essa história. Porém, ele destaca que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está limitado a se manifestar dentro de um templo. Não. Tanto é que nós ficamos esse tempo todo de pandemia sem templo, sem estarmos. Agora sim que nós voltamos para o nosso culto presencial, ainda que meio tímido ainda, com apenas um culto, mas permanecemos ainda 100% online. E queremos a sua participação, inclusive aos domingos às 18h30, estamos aqui nesse mesmo canal online, né? E aí ele coloca que Deus não está limitado em agir somente no templo. E aí é o que eu estava dizendo, nós ficamos 6 meses online e, no entanto, nada e nem ninguém pode tirar aquilo que está dentro de nós, que é a nossa fé em Cristo Jesus, né? A nossa fé, ela precisa estar firmada em Cristo, não nas reuniões no templo ou coisa semelhante, né? Ok, assim nós concluímos a aula 19, que foi a aula passada. Aí nós vamos dar seguimento então hoje na aula 20, objetivando concluir esse capítulo, ou pelo menos esse contexto histórico da vida de Estevão aqui. No versículo 51, ainda fazendo referência à aula passada, diz assim, 51, povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade, resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram.
Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Queridos, aqui Estevão parte para o ataque, né? Mostra claramente o que o Sinédrio estava fazendo. Ele acusa o Sinédrio, todos os líderes judaicos ali presentes naquela reunião, de serem culpados por 3 motivos. Primeiro, por pecarem contra o Espírito Santo. Segundo, por ter se levantado contra o Messias. E por último, contra a própria lei. Ele cita isso com as suas palavras no texto que acabamos de ler. Ok, agora análise de texto novo, versículo 54 em diante. Diz assim: os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Ele mexeu com o brilho da turma, a turma ficou realmente exaltado. Certamente a conclusão do discurso de Estevão, que despertou paixões hostis, eles se enfureceram, os ouvintes de Estevão, e ainda mais quando ele destaca a visão que ele está tendo de Jesus em pé à direita de Deus, à destra do Pai, E isso mexeu muito forte com eles, com os sentimentos dele, e principalmente quando ele fez uma expressão específica, utilizada especificamente com relação ao Messias, Ele faz o destaque da expressão utilizada por Jesus, quando ele se auto-intitula o Filho do Homem, que é exatamente a expressão Filho do Homem que identifica o Messias. E Marcos registra isso, uma fala que Jesus expôs exatamente essa fala. Olha só, Marcos 8,31 diz assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Gente, olha que espetáculo. Marcos capítulo 8, Jesus já havia deixado então claro que ele teria que passar pelo sofrimento, que ele teria que morrer e que ele, ao 3º dia, ressuscitar. Ou seja, os discípulos sabiam da ressurreição, porque Jesus já havia falado isso para eles. E aqui ele usa o termo a ele próprio de Filho do Homem. Existem outros textos do Evangelho, mas fiz questão de citar esse exatamente porque fala profeticamente do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição e da rejeição dos líderes judaicos com relação à sua pessoa. Jesus aplicava o título de Filho do Homem a si mesmo e nunca foi usado por mais ninguém para ressaltar o seu relacionamento com as profecias messiânicas. E lá o profeta Daniel, ele também usa esse termo. Daniel, Filho do Homem, é retratado como personagem celestial a quem nos tempos do fim Deus confiou autoridade, glória e poder soberano. Olha só, Daniel profetizou a segunda vinda de Cristo. Olha o que diz o texto, Daniel 7, 13 e 14, diz assim: na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, olha a expressão Filho do Homem, vindo com as nuvens dos céus. Quem é que vem com as nuvens do céu? Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de toda língua o adoraram.
Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Queridos, claro que Daniel aqui está fazendo referência à sua segunda vinda, quando ele vem pisar aqui na terra. Não estou falando do arrebatamento, estou falando da segunda parte, então, da sua segunda vinda, que é quando ele volta, que ele vem com a igreja, inclusive, depois que arrebatou a igreja, volta com a igreja, pisa na terra e implanta o seu reino mundial, o reino de Cristo. O reino que estão falando aí de uma nova era e de uma nova posição e um novo governo no mundo. Aliás, essa semana que passou, já se fala até em construir uma Constituição mundial, ou seja, uma lei que deverá ser seguida por todas as nações e que haverá sanções caso as nações não coloquem as suas leis submissa a essa Constituição. Constituição é exatamente isso. Por exemplo, a nossa Constituição Federal é a lei majoritária. Todas as demais leis, decretos-leis, tudo mais, precisa estar em harmonia e em submissão à lei maior, à Carta Magna, que é a Constituição Federal. Logo, se as organizações internacionais hoje estão falando em construir uma Constituição mundial, isso significa que todas as nações terão que submeter, e aí o início da formação de um governo mundial. Mas não é esse o governo de Cristo, e sim o governo que nós chamamos de anticristo. Anticristo. Essa linguagem, o mundo não entende, não. Essa linguagem é uma linguagem específica para o povo de Israel. Né? O povo de Israel vai entender que esse anticristo é o Messias que haveria de vir. E eles vão se voltar para o anticristo, e só depois que a máscara cair do anticristo, aí Israel se volta e se converte ao verdadeiro Cristo. E aí, quando ele vir com a igreja, Israel vai fazer parte desse reino, com certeza que o Messias implantará naquele período escatológico que nós chamamos de milênio. Então essa é a primeira menção referente ao Messias como filho do homem, lá no livro de Daniel. Aqui diz que ele será entronizado como governante de toda a terra, e seu reino jamais será destruído, quer na terra, quer nos céus. O fato de Jesus empregar essa expressão como título messiânico se evidencia no uso que faz do termo. O fato de Estevão vê-lo em pé sinaliza duas coisas. Sinaliza que Jesus está ali como advogado de Estevão para pleitear a sua causa, porque é isso que hoje Jesus faz. Quando nós pecamos e nos arrependemos, e nós oramos ao Pai pedindo perdão em nome de Jesus. Ou seja, nós apelamos pelo perdão. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Então, quando pecamos, certamente, o juízo de Deus deveria vir sobre nós. Mas Jesus levou sobre si, no Calvário, os meus e os nossos pecados. E aí, quando pecamos e apelamos por Jesus ao Pai o perdão, aí Jesus intercede por nós. Eu fico até imaginando Jesus mostrando os cravos das suas mãos para o Pai, dizendo: Pai, eu morri por ele, eu morri para acabar o efeito do pecado na vida, então, dessa pessoa. E aí, nessa apelação que fazemos, e Jesus então age como advogado. Então é um dos sinais aqui que quando Jesus ficou em pé e Estevão viu ele nessa posição, é como se ele estivesse levantando para fazer a defesa na vida de Estevão. E outros afirmam, e eu acho que de repente as duas coisas estão igualmente certas, ele também se coloca de pé para dar boas-vindas a Estevão, que estava chegando, né, terminando a sua vida aqui na terra, mas iniciando na eternidade no céu. E eu fico imaginando que é assim, que se formos antes do arrebatamento, teremos que ir pela morte
física, nós seremos igualmente recebidos pelo Senhor. Já pensou? Que coisa fantástica. Versículo 57 diz assim: eles taparam os ouvidos e aos gritos, e ficaram histéricos, e aos gritos lançaram-se contra ele. Olha só que interessante, não houve nem sentença. Quando eles ouviram essa fala, o que para o judeu constituía-se numa blasfêmia, na verdade eles nem concluíram o julgamento, eles partiram para cima, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Queridos, a consciência desses líderes judaicos estavam cauterizadas, estavam insensíveis. E ao invés de demonstrarem arrependimento, eles reagem contra Estevão fazendo juízo com as suas próprias mãos. É aquilo que eu alertei. Não houve sentença, não houve final de julgamento, eles partiram para agir com as suas próprias mãos. E o fato de depositarem os mantos de Estevão aos pés de Saulo, alguns afirmam que esse procedimento define ser Saulo o encarregado da execução. Talvez ele iniciou todo aquele motim, levando a turba a se voltar contra Estevão, arrastando a força para fora e tirando a sua vida com pedradas. Seja como for, essa expressão de ter aparecido aí o nome Saulo, certamente foi usado pelo escritor Lucas como um método de introduzir essa personagem principal do livro, que é Saulo de Tarso, que mais tarde nós conhecemos como o apóstolo Paulo. E é como se aqui tivesse no capítulo 8, 7 e 8, encerrando uma primeira sessão do livro de Atos e começando a partir de agora uma segunda sessão, e a gente vê isso nitidamente, pelo menos iniciando no capítulo 9 a segunda sessão. É como se a igreja judaica encerrasse a sua história aqui, e a partir do capítulo 9, com a conversão de Saulo, a igreja aos gentios, a igreja aos gentios, que são todos aqueles que não são judeus. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Então eu quero destacar aqui uma nota prática, algo que eu e você precisamos praticar todos os dias. Grave essa frase: o erro que cometemos não importa tanto quanto o que fazemos depois. Claro que quando a gente erra, a gente precisa levar a sério isso, Claro que é importante acertarmos o erro, mas a frase diz assim: o erro que cometemos não importa tanto quanto o que vamos fazer depois. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, o que nós fazemos depois do erro é muitíssimo mais importante do que o próprio erro cometido. E o que nós temos que fazer depois? Talvez você já saiba, mas eu vou te colocar 3 passos. 3 passos que devemos dar sempre que erramos ou pecamos. Eu estou separando as duas coisas porque pecado diz com relação a Deus. Às vezes erramos com alguém, mas não é um pecado, não. Por exemplo, às vezes alguém marca um horário com você e chega meia hora depois. Você conhece pessoas assim? Nossa, eu sei. Eu acho horrível esperar alguém, embora eu acho que o pior para mim é fazer os outros esperarem, porque se eu não gosto que ninguém me faça esperar, então imagine como eu sou enjoado comigo em fazer outros esperar, eu fico arrasado. Isso é um erro que às vezes a gente comete com alguém e não constitui necessariamente um pecado, A gente pode até provocar a pessoa a pecar,
né, a falar mal da gente, a murmurar e etc, etc. Bom, vamos lá. 3 passos que você deve fazer, quer você erre com alguém ou quer você cometa um pecado. Primeiro, arrepender-se. É preciso arrepender-se. É o primeiro passo. Arrepender-se com quebrantamento, reconhecendo que precisa mudar de vida, que aquele ato não pode se repetir mais. Esse é o sentimento, esse é o querer naquele momento, sabe? Eu preciso vigiar para que isso nunca mais aconteça. É isso que vai retratar o arrependimento, a mudança. Não é apenas o choro, não é apenas a tristeza. Isso pode constituir-se também num remorso que não traz produção alguma de mudança, né? Quando há mudança é porque houve genuíno arrependimento. Então, primeiro passo, arrependimento. Segundo, é confessar isso. A palavra confessar significa concordar com Deus. Então, quando você confessa, você está pedindo perdão. Quando você pede perdão, você está concordando que você errou. Você está confessando. Isso você deve fazer em contrição, sentindo a dor que causamos a Deus e às outras pessoas. Tem gente que às vezes numa hora como essa, ele fica chateado com ele mesmo. Poxa, errei mais uma vez. Mas antes de você ficar chateado com você mesmo, veja quem você atingiu. Se você atingiu ao seu irmão, sabe, entristeça e peça perdão, porque você feriu a ele. E quando você fere a Deus, é a mesma coisa. Todas as vezes que nós cometemos, nós ferimos a Deus. Quando cometemos pecado, nós ferimos a Deus. Afinal de contas, foram os nossos pecados que levou Jesus até a cruz. Então, precisamos nos arrepender, pedir perdão e, em terceiro lugar, nós precisamos restituir. Restituir, o que é isso? Sim, quando lesamos alguém, a gente precisa restituir. Precisamos dar algo para cobrir aquilo que erramos com ele. E para isso, nós estamos com isso mostrando frutos de arrependimento e graça real. E essa graça real precisa nos custar alguma coisa. Ah, mas é graça, é de graça. Não, a graça e de graça é o perdão que a pessoa te dá. Mas a nós deve nos custar algo. Né? Não devemos usar a graça como se fosse uma graça barata ou uma graça de graça. Deve nos custar alguma coisa. Já viu aquela história dos pais antigos que disciplinavam seus filhos, dizendo assim, às vezes dava apenas uma havaianada, né, uma chinelada no filho, não para machucar o filho, não era um castigo, era uma disciplina, uma diferença muito grande entre castigo e disciplina. Castigo não conserta ninguém, mas disciplina sim. Então, quando ele disciplinava o filho, eu me lembro quantas vezes eu apanhei da minha mãe, e não era a dor que causava, mas em ver minha mãe nervosa, com o chinelo na mão, correndo atrás de mim para poder me acertar, essa imagem cresceu junto comigo, e era interessante como que eu lembrava disso. Então, quando nós restituímos, é como se nós estivéssemos fazendo um exercício para nos lembrar. Chegou atrasado, sabe que vai chegar atrasado, traz um bombom. Me perdoe, eu me atrasei, mas está aqui um bombonzinho para você. Olha que legal, né? Certamente a pessoa já vai te perdoar mesmo, mas vai ser mais, o perdão vai sair de forma mais adocicada se vier um bombom. Então, faça isso. Vamos arrepender, vamos pedir perdão sempre e restituir. Restituir. Por que não? Você não está comprando o perdão. Você espera a pessoa perdoar você primeiro. Perdoou. Então agora você faz uma graça, né, e restitui. Tá? Versículo 59. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado.
E com isso, aí a expressão aqui é adormeceu. Não, ele não dormiu, ele morreu. Ele morreu, ele apagou. Ele separou o espírito do seu corpo. E aí o corpo ali ficou sem vida, porque a vida saiu do corpo e foi viver eternamente. Observe essas últimas palavras de Estevão. Você lembra quem? Foram as últimas palavras dele em forma de oração em favor de si mesmo e em favor dos seus algozes. Ele expressa as mesmas palavras de Jesus na cruz, lembra? Quando ele disse, nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito, ele estava se falando para o Pai. Aqui Estevão fala para Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, Estevão tinha claramente ali a visão de que Jesus e o Pai são um só. Então, ele faz a mesma oração que Jesus fez na cruz. Ele seguiu o exemplo de Jesus. E não apenas seguiu o exemplo de Jesus, mas ele foi um exemplo para todos os cristãos, principalmente aqueles que, igualmente a ele foram martirizados, ou seja, sua vida foram ceifadas por pregar o Evangelho, por ser um seguidor de Jesus. Nós vamos ver mais na frente alguns desses mártires, e a história está recheada de muitos mártires que deram a vida por amor a Jesus. E por que eu estou falando de mártires? Porque Estevão se tornou o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro cristão a morrer por amor a Jesus. Ele diz, ele então entrega o seu espírito e libera perdão para os seus executores. A morte de Estevão, possivelmente, como eu disse lá anteriormente, não foi um juízo, mas um linchamento, uma vez que até o Sinédrio não tinha competência para poder aplicar essa pena capital a ninguém, que era a pena de morte. Sua morte, então, foi resultado de uma explosão de ira cega e incontrolada por parte do Sinédrio, dos líderes judaicos. Capítulo 8 de Atos, eu vou entrar no capítulo 8, porque ainda está falando de Estevão. Olha o que diz a parte A do versículo 1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Aqui fica claro que ele estava lá por isso. Ele não estava só assistindo, ele estava consentindo sobre a morte de Estevão. Sobre essa situação, o próprio Paulo confessa mais adiante, no seu discurso, quando fora preso em Jerusalém. Isso lá no capítulo 22 está escrito assim. E Paulo fazendo o seu discurso por ocasião dessa prisão, que posteriormente levaria ele para Roma. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão, falando com relação a Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o mataram. Ele diz ali que ele estava ali dando a aprovação dele. Então esse texto, eu creio que aqui é o marco onde termina a igreja, a história da igreja judaica. Esse capítulo 8, que nós estamos iniciando agora, ele é considerado a dobradiça, a transição da igreja judaica para a igreja gentílica. Fato que se vê claramente, como eu já disse anteriormente, a partir do capítulo 9. A parte B do 1 diz assim: naquela ocasião desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Com a morte, então, de Estevão, uma grande perseguição começou a acontecer. Agora, por que será? Eu acredito que a resposta está no versículo 2, que diz assim:
alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Isso aqui que deve ter pegado. Como é que faz um grande lamento judeu por alguém que era um blasfemador, né? Ele falou uma blasfêmia contra Deus na mentalidade dos líderes. E agora um grande grupo, não apenas sepultaram, como fizeram um grande lamento, um grande funeral. Aí esse pessoal que eram do grupo de Estevão, que eram grudados em Estevão, discípulos dele, quem sabe, isso aí é que desencadeou a perseguição. Por isso que os apóstolos permaneceram em Jerusalém sem ter problemas ainda durante algum tempo. Mas aí já estava aberta a temporada de caça aos cristãos, estava aberta a temporada de perseguição religiosa. Mais tarde entra a perseguição política, mas aqui inicialmente, claro, politicamente religioso, né? Por causa da fé é que eles começaram a ser perseguidos. Versículo 3 diz: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então, a permanência dos apóstolos em Jerusalém seria animadora para os encarcerados e serviria de centro ao qual os dispersos poderiam recorrer. Então, eles ali permaneceram e não havia necessidade de fugir. E a igreja, sim, claro, por uma questão de vigilância, começou então a se reunir escondidamente. É o conhecido como a igreja subterrânea. Em matas, em catacumbas, assim diz a história, eles começaram a se reunir, não mais na frente de todos, porque a perseguição estava aberta. E aqui se dá o início do cumprimento da comissão expressa no Atos capítulo 8, 1, versículo 8, quando diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui a gente vê claramente que esses que estavam sendo perseguidos, eles fugiram para as planícies lá da Judéia e o interior de Samaria, né? Foram para a zona rural se esconder. Claro que isso não se tratava de covardia, na verdade isso era uma preservação da vida para continuar ainda mais tempo pregando o Evangelho. Certamente eles não foram censurados porque fugiram, eles não estavam acovardados, não. Por onde eles passaram, eles continuaram pregando o Evangelho. Judéia, Samaria foram inundados pela mensagem desses que foram dispersos, desses que fugiram para evitar a morte prematura. Então, nesse início que eles espalharam, não era um plano da igreja sair naquele exato momento, mas era uma ordem do Senhor, e por isso a perseguição contribuiu, né? Foi em razão dos fatos que fugiam aos controles dos crentes. O que Satanás e o mundo fazem para o mal, Deus usa para o bem. Grave isso. Isso aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, isso também vai acontecer nos nossos dias. Nós vamos ver aquele que é contra Cristo, aquele que é contra a família, aquele que quer destruir todos esses princípios judaicos cristãos vividos pelo povo de Deus. Existe um bom grupo que querem acabar com isso, querem destruir. Isso aí é o espírito do anticristo. Não tenham dúvidas disso. E todas as vezes que se levantar contra a igreja, é isso aqui que vai acontecer. Deus vai transformar em bênção. A igreja vai ser cada vez mais vitoriosa, cada vez mais triunfante. Por quê? Porque esse é o projeto de Deus para esses últimos dias. E nós vamos estar vendo essas cenas acontecendo. Em alguns países já estão existindo morte. Aqui no nosso país, ainda não, mas já está existindo uma perseguição velada, sim, contra as ideias, contra os costumes. Recentemente agora, São Paulo é a capital onde eles estão alterando os livros de história e tirando o AC e DC, o antes de Cristo e o depois de Cristo.
Estão colocando uma tal de antes da era comum e depois da era comum, querendo tirar Cristo da história, alegando que nem todos são cristãos. Mas nós somos num país democrático, aonde, até onde eu sei, sempre ganha a maioria, não a totalidade, mas a maioria, nunca a minoria. Isso é o marco de um país democrático. Mas os valores estão sendo invertidos. E isso precisa acontecer para sabermos que Jesus está vindo aí, que são os últimos dias da igreja na terra. Já estão falando, um projeto de lei que está tramitando no Senado, de acabar com a circulação das moedas, dos papéis, moedas papéis, ou seja, não teremos mais dinheiro em espécie, será tudo digital. Isso, se for aprovado, teremos 5 anos para fazer a transição. O que isso te faz lembrar? A nova era, o governo único no mundo, que a Bíblia já falava há mais de 2000 anos atrás. Coincidência? Não, Jesus está vindo aí. E a gente precisa estar vivendo como a igreja primitiva, sabendo o que diz em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu e você fomos chamados com esse propósito. Busque amar cada vez mais a Deus. Não importa o que virá sobre você ou sobre a igreja do Senhor, Deus transformará em bênção. Então esta é a primeira ocorrência da palavra perseguição no livro de Atos. Perseguição aqui tem o sentido de oprimir alguém a fim de persuadi-lo ou forçá-lo a rejeitar a sua fé ou simplesmente atacar alguém por motivos religiosos. Meu querido, que estamos vivendo tempos apocalípticos, eu acho que ninguém mais. Só quem realmente está cego e não consegue ver. Ninguém mais que conhece um pouco da Bíblia Sagrada, ou até mesmo quem não conhece, estão percebendo as ações do inimigo nos nossos dias aqui na nossa nação. Você deve estar percebendo isso. Recentemente eu ouvi de uma pessoa não cristã, ele dizia o seguinte: eu não sei o que está acontecendo com o Brasil, não sei por que as pessoas estão perseguindo os crentes, eu não sei o que eles fizeram, mas eu sei que eles estão fazendo isso. E olha, sabe uma coisa? Eu já estou começando a perceber que os crentes têm coisa certa, eu vou começar a ouvir um pouco mais o Evangelho. Essas coisas vão começar a acontecer. Isso é só o começo. Então, queridos, que a sua fé esteja cada dia alicerçada em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Conduza a sua vida e a da sua família nesse caminho, no caminho de Jesus. Certamente você triunfará. Queridos, beijão no coração, Deus abençoe. Uma boa noite de descanso para você e para a sua família. E assim como hoje, todas as quintas-feiras, se Deus permitir, aqui nesse canal, às 8 horas da noite, entendendo a Bíblia. Vem, faça lá a sua pergunta, participe, coloca o like. Tchau, tchau. Deus te abençoe.